Olá, aluno do Colégio CETEM. Eu sou o professor Demerson Araújo, eu sou o professor de produção textual de vocês. Espero que esse momento de isolamento social não seja um momento que vocês estejam despreocupados, estejam apenas aproveitando para descansar, mas sim para estudar. Tanto é que todos nós, professores da escola, estamos nos mobilizando para montar conteúdos, para levar as atividades, os conteúdos e as informações até vocês, mesmo que à distância. Como a gente já iniciou o nosso processo de revisão para a primeira avaliação, trouxemos aqui algumas informações que já foram passadas em sala, mas que são interessantes de serem relembradas, tá? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão. A nossa aula desse vídeo vai falar sobre a competência 2 da redação que vai ser pedida no Enem. Tá? Já foi falado em sala de aula sobre as competências e tudo mais, e esse vídeo especificamente vai falar sobre a segunda competência. Tá? A segunda competência da redação pede que o aluno compreenda a proposta de redação e aplique conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, né? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, basicamente, aluno, você precisa compreender o que é a dissertação argumentativa, precisa compreender a proposta de texto que precisa ser escrita, você precisa entender o tema, tá? Não adianta escrever um texto sem você compreender o tema que está sendo pedido. E se você não compreende, você tem grande chance de não conseguir alcançar uma nota adequada no dia do Enem e também na sua avaliação. Para isso, elaborei essa pequena estrutura para que a gente compreenda basicamente o que é que o teu texto precisa ter, tá? Tu precisas verificar a importância da compreensão do tema, você precisa compreender a estrutura da dissertação argumentativa e principalmente o repertório. Na segunda competência, o teu avaliador vai buscar esses 3 elementos lá no teu texto. Se um desses elementos estiver em falta, a sua competência 2 vai ficar com menos ponto, tá? Quando você se deparar com com o texto motivador, né? Basicamente eles vão te dar uma frase tema que é justamente sobre o que tu vais precisar escrever, tá? Você precisa ter em mente que o tema é a parte mais importante para se iniciar o texto. Se tu não sabes qual é o tema sobre o qual tu vai escrever, não adianta, tá? Quando você delimita o tema, você precisa delimitar o quê? A sua tese, a sua crítica sobre aquele tema. Para quê? Para que a sua informação, para que o seu texto mostre informações críticas, informações válidas para defender a existência de determinado problema. Então a crítica, pessoal, ela basicamente vai ser uma das partes mais importantes na hora de você elaborar a sua introdução. Se você não consegue elaborar essa crítica, os seus argumentos eles vão ficar muito fracos, eles não vão ser desenvolvidos de forma consistente, porque os teus argumentos precisam se basear em uma tese, tá? Para que após tudo isso você consiga elaborar uma proposta de intervenção. O tema da redação vai ser um tema de ordem social, né? Política, científica e cultural. Então, você precisa se preparar para qualquer tema. Vamos aqui olhar para o tema da redação de 2019. O tema da redação do ano passado era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando você se deparar com o tema, com a frase tema que o texto motivador te traz, tu precisas já verificar quais são as palavras-chave que vão estar contidas nessa frase tema. Basicamente, a tua compreensão da temática precisa passar por essa etapa para que você não esqueça de colocar os elementos essenciais dessa frase tema no seu texto. A frase tema vai mostrar para vocês os elementos essenciais que precisam estar contidos no teu texto. Se você esquece de pelo menos um desses elementos, o teu avaliador vai considerar que o teu texto está tangenciando ao tema, ou seja, você não conseguiu chegar até o tema que foi pedido. Se nós analisarmos essa frase tema do ano passado, seria o quê? Democratização
acesso ao cinema Brasil. Nós temos aqui 3 elementos que são essenciais nessa frase tema e que tu precisas obrigatoriamente trazer no teu texto. Se você não faz isso, você está tangenciando. O aluno que, por exemplo, falou sobre a questão do acesso ao cinema, mas não relacionou isso ao Brasil, ele está esquecendo de um dos elementos essenciais. Ou se por um acaso ele falou sobre a questão do acesso ao cinema no Brasil, mas não falou sobre a questão da democratização, ele também está tangenciando porque esqueceu de um dos elementos. Então tu tens a obrigação de colocar todos esses elementos que estiverem contidos na tua frase, tá? Esse é o primeiro critério que teu avaliador vai buscar para te avaliar na segunda competência, tá? O segundo critério vai ser justamente a estrutura, se você compreende, né, o tipo textual que está sendo pedido no teu texto. Ele pede um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É aquele texto que é dividido em parágrafos, em que você não divide em versos, como poemas, por exemplo. Então você precisa saber que é um tipo textual dissertativo de caráter argumentativo, tá? Você não pode esquecer que o teu texto precisa argumentar sobre o tema e que precisa trazer argumentos válidos para que o teu texto seja um texto consistente e crítico, tá? Quando você compreende a necessidade de fazer uma dissertação argumentativa, você vai estabelecer o quê? A sua opinião a respeito do tema, que é o que já foi dito, a tua tese, tá? Precisa desses argumentos consistentes para estabelecer uma unidade textual. E no fim, a sua proposta de intervenção, né, uma intervenção social para o problema que consiga respeitar os direitos humanos. O terceiro critério avaliado pelo professor que for ler a tua redação na segunda competência é justamente o repertório utilizado, tá? Nós temos 3 elementos avaliados: compreensão do tema, compreensão da estrutura, né, uma dissertação argumentativa dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, e o uso de um repertório sociocultural, tá? Na utilização do repertório, a gente vai verificar 4 informações. Primeiro, vai ser a origem do teu repertório. De onde foi que você tirou esse repertório? A gente vai verificar se o teu repertório foi retirado do texto motivador ou não, tá? Caso ele tenha sido retirado, a gente vai verificar se esse repertório está sendo utilizado de forma produtiva ou não. Então, são 4 informações que a gente vai verificar. Além da origem, a legitimação. De qual área do conhecimento a gente retirou este repertório? Conhecimento. De qual área do conhecimento a gente retirou este repertório? Como eu já falei em sala de aula, a gente pode considerar repertório todo elemento que for que estiver dentro de alguma área do conhecimento, seja da história, seja da sociologia, da filosofia, da área artística, né, cinematográfica, em relação, por exemplo, à literatura, música, arte, tudo isso é repertório. Todas essas informações, dados estatísticos que são relacionados a pesquisas, na área do direito, quando você utiliza leis no seu texto, tudo isso é considerado repertório. Se por um acaso você usa algum elemento que não esteja dentro de nenhuma das áreas do conhecimento, o seu repertório não é legitimado. Então tu tem que ter a obrigação de legitimar o teu repertório, de levar um repertório que seja de fato considerado legítimo, tá? Que ele pertença a uma área do conhecimento. Depois dessa verificação, a gente vai analisar se esse repertório é pertinente. O que seria um repertório pertinente? É um repertório que, de certa forma, traga nele algum elemento que esteja interligado com o tema. Após essa verificação, a gente vai verificar, a gente vai avaliar se é produtivo, ou seja, será que você, ao utilizar esse repertório, conseguiu fazer uma relação lógica com a sua ideia, né, o seu argumento e esse repertório? Se a gente conseguir verificar isso, a gente consegue te dar 200 pontos na competência 2.
Se você consegue compreender o tema, consegue compreender que precisa fazer tudo isso numa dissertação argumentativa dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, e faz a utilização de um repertório que esteja legítimo, que seja pertinente ao tema e que seja produtivo, você consegue 200 pontos na segunda competência, tá? Agora eu vou trazer um exemplo para vocês de uma possível utilização de um repertório a partir, da compreensão do tema do ano passado. O tema do ano passado era o quê? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se a gente for fazer uma análise bem rápida, a gente vai verificar, a gente pode ter, dentre as percepções, dentre as conclusões tidas sobre esse tema, de que o acesso ao cinema é a mesma coisa que o acesso a quê? À cultura. Então, se você tem essa percepção na hora da sua produção textual, você pode trazer no seu texto justamente essa afirmação de que o acesso ao cinema é o acesso à cultura. E aí você pode verificar quais informações você conseguiria relacionar à cultura, a cinema, a acesso, Como em várias aulas que a gente já teve, eu sempre trago a possibilidade de a gente trazer a área legislativa no nosso texto, como uma forma de argumentar sobre o problema. E essa parte legislativa eu trago geralmente o quê? A Constituição Federal, tá? Verificando a Constituição Federal, a gente tem aqui o artigo 15, No artigo 15 da Constituição Federal diz o quê? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e do acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ou seja, basicamente você tem aqui uma informação que diz que o cidadão brasileiro ele está amparado por lei a ter o direito ao acesso a manifestações culturais, ao acesso às produções culturais no Brasil. Será que isso na prática é perceptível? Todas as pessoas no Brasil possuem acesso ao cinema? Será que todas as pessoas possuem acesso à cultura, Então, basicamente, essa lei, ela faz uma ligação com a minha reflexão, Eu tenho uma lei que fala sobre a cultura, eu parti do princípio de que o acesso ao cinema é cultura, então, basicamente, eu posso dizer que a cultura que é estabelecida pela lei, pelo artigo 215 da Constituição Federal, não está sendo cumprida, Por quê? Porque em algum momento na sociedade algumas pessoas não possuem essa forma de cultura. Então é um argumento válido porque eu parto de uma percepção da minha realidade, Então eu posso, por exemplo, escolher essa informação como meu repertório. Qual informação? O artigo 15, ou melhor, qual a informação? O artigo 215 da Constituição Federal. Quando eu seleciono qualquer repertório, eu preciso trazer algumas reflexões para que, de alguma forma, eu consiga elaborar melhor a minha argumentação, para que eu consiga relacionar melhor as ideias que podem estar ligadas a este repertório. Dentre essas reflexões, você pode ter as seguintes. Esse repertório ele é positivo ou negativo? Se a gente for analisar uma lei, a lei ela é algo positivo ou negativo na sociedade? Quando a gente fala que a lei ela vai garantir o direito de algo, a gente pode perceber que ela é algo positivo, A gente pode trazer essa relação positiva no nosso texto. E a partir dessa lei, a gente vai criticar. Quando você critica, você torna aquilo que era positivo em algo negativo. Outra reflexão. É praticado ou não? Isso que a gente está percebendo é colocado em prática? Acabamos de perceber que não, Algumas pessoas não possuem acesso ao cinema. Basicamente, a gente pode trazer várias informações, várias ideias que dizem que o cidadão não tem acesso ao cinema.
seja por conta do preço abusivo que muitos estabelecimentos têm na hora de cobrar, tanto para a entrada lá na sala de cinema, quanto com o valor das pipocas, enfim, seja pela questão do local onde as pessoas vivem e o local onde existem salas de cinema, tá? Existem dados do IBGE que dizem que a maioria das salas de cinema estão nos grandes centros urbanos. E quantas pessoas que não moram nos grandes centros urbanos, né? Então são as pessoas que podem não estar tendo esse acesso por conta dessa distância, dessa logística, né, na locomoção. A outra questão é, por exemplo, pessoas que possuem alguma necessidade especial tanto para a questão de locomoção, quanto na questão da compreensão daquilo que vai assistir. Por exemplo, existem pessoas surdas que não podem ir ao cinema, porque basicamente a maioria das salas de cinema oferece filmes apenas para ouvintes. E quantas pessoas surdas? Será que não existiria uma forma de garantir o acesso a essas pessoas, né? De compreender um filme? Será que não teria uma forma de tradução em libras? Enfim, são algumas reflexões que você pode ter no seu texto em relação à temática, que poderia ser colocado como argumentos e exemplos no seu texto. E qual conclusão a gente tem acerca deste repertório? Partindo dessas possíveis reflexões que a gente pode ter, é que basicamente o estabelecido pela lei, pela Constituição Federal, não está sendo colocado em prática, excluindo, né? Tirando essa ideia de democratização. E o que seria a democratização, né? É garantir a todos o direito de ter acesso a algo como todo cidadão, ao coletivo. A democratização ao acesso ao cinema diria basicamente que todo mundo tem o direito de estar, quando quiser, em uma sala de cinema. E na prática a gente percebe que isso não ocorre, tá? Trouxe aqui para vocês um exemplo que pode servir, né, como um parágrafo de argumentação, né? Esse parágrafo aqui trouxe um repertório e a gente vai verificar a origem, a legitimação, a pertinência e a produtividade dele, tá? Essa aqui é a estrutura para a avaliação do teu repertório e essa aqui é a estrutura para a construção do teu desenvolvimento. Basicamente, como já falamos em sala de aula, você precisa de 4 informações no teu parágrafo argumentativo, que são exposição do tópico frasal, que seria basicamente a ideia que você quer defender lá no seu parágrafo, explicação da ideia anteriormente apresentada, ou seja, você apresenta um tópico frasal, que seria a ideia geral sobre aquele parágrafo, e logo em seguida você explica essa informação, você explica esse tópico frasal. Em seguida, né, em sequência, você vai tentar comprovar ou fundamentar. E é aqui, nessa parte, que você utiliza o quê? O repertório. Você utiliza o repertório no seu texto. Você comprova, você fundamenta. A partir dessa comprovação, dessa fundamentação, você estabelece uma análise, né, uma reflexão acerca dele. Você estabelece a possibilidade de trazer alguns exemplos, possíveis consequências positivas ou não acerca deste repertório ou sobre o tema. Vamos verificar. Vamos partir da ideia de que este parágrafo saiu de uma introdução que traz o tema, apresenta a tese e entre os argumentos coloca a ideia de que as leis não são cumpridas, tá? Então, basicamente esse parágrafo tem as seguintes ideias. Em primeira análise, né, essa expressão aqui vai denotar que a gente está trazendo o primeiro argumento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, vírgula, é válido mencionar a ineficiência legislativa acerca do acesso a salas de cinema no Brasil. Ponto. O que foi que eu fiz aqui? Apresentei a minha ideia central deste parágrafo. Eu apresentei o meu tópico frasal. É basicamente dizer para o meu avaliador que este parágrafo vai falar sobre a questão legislativa. Então eu já trago no meu primeiro período a ideia sobre a qual eu vou desenvolver o meu argumento, tá? Embora sejam perceptíveis diversas produções cinematográficas
não estão ao alcance de todos, seja por questões de acessibilidade, filmes traduzidos em libras, por exemplo, ou por conta dos preços abusivos em muitos lugares. Ponto. O que foi que eu fiz aqui? Eu estou explicando a ideia anterior. Qual é a ideia anterior? Eu disse na ideia anterior que há uma ineficiência legislativa acerca do acesso às salas no cinema. Então, basicamente, eu vou explicar no segundo período o porquê que isso está acontecendo. Então, eu estou dizendo, né, que não estão ao alcance de todos essas produções cinematográficas. E coloco aqui alguns exemplos do porquê que esse acesso não está sendo colocado em prática. Isso vai de encontro ao estabelecido pela Constituição Federal de 1988. O que eu estou trazendo? A minha comprovação, a minha fundamentação, o meu repertório. Apresentei o meu repertório bem aqui no terceiro período, tá? A qual garante a todo cidadão pleno direito ao contato com a cultura nacional, garantindo igualdade ao usufruto do bem cultural. Eu expliquei este repertório logo no mesmo período, e logo em seguida eu vou fazer o quê? Colocar a minha análise, as minhas consequências. Consequentemente, diversos sujeitos nunca sequer entraram em uma sala de cinema, demonstrando total desrespeito ao previsto por lei. Então eu trouxe aqui uma análise das consequências, né? Eu trouxe a minha análise sobre isso. Basicamente, o seu repertório precisa dessas informações para que ele consiga ficar mais introduzido a sua argumentação, tá? Então, pessoal, esse parágrafo aqui, ele foi construído com base nessa estrutura. Cada período seguiu uma dessas ideias, e isso é uma forma de você conseguir estruturar melhor as ideias da tua argumentação, tá? Agora, vamos verificar, baseado agora na segunda competência, como esta aula fala sobre a segunda competência, de que forma que isso vai ser avaliado, de que forma o teu repertório será avaliado na tua redação, tá? Esse repertório, ele é legitimado? Professor, eu sei que esse repertório saiu, né, da área da legislação, tem a ver com leis, então ok, eu já legitimei ele. Ele é pertinente ao tema, ou seja, existe algum elemento no meu repertório que esteja ligado a um dos elementos lá do meu tema, da minha frase tema. Qual é a minha frase tema? Democratização no acesso ao cinema no Brasil. No slide anterior, a gente falou o quê? Que acesso ao cinema é igual à cultura, de acordo com a nossa reflexão, de acordo com a nossa análise. Então, basicamente, eu estou dizendo que isso, pela temática, por esse viés analítico, isso aqui seria uma ideia sinônima, né? Então, o meu repertório, ele fala sobre a cultura? Fala, a Constituição, né? Eu trouxe aqui a Constituição Federal e na minha explicação sobre a Constituição Federal relacionei a cultura. Eu estou trazendo aqui algum elemento do meu tema dentro do meu repertório. Então, sim, ele é pertinente. E agora, professor, ele é produtivo? O que seria a produtividade? Será que a minha explicação, olha aqui a importância da explicação, será que a minha explicação tem ligação com o tema, né? Com o tema que eu estou escrevendo, sobre o qual eu estou escrevendo? Vamos verificar. A gente percebeu que sim, por quê? A minha explicação sobre esse repertório acaba afirmando que o que é estabelecido pela lei, pelo meu repertório, não está sendo colocado em prática, né? Logo em seguida eu coloco algumas consequências disso tudo em relação ao tema. Então, basicamente, o meu comentário é produtivo, a minha explicação sobre o meu repertório é produtiva. Você precisa ter essa noção de que a sua explicação, a sua relação entre a percepção, né, a partir do seu repertório, está interligada com o tema, com a sua discussão do texto. Então, é basicamente isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que, a partir dessas informações, vocês consigam continuar escrevendo, consigam verificar o que estão errando na produção de vocês, e a gente se vê nas próximas videoaulas, tá?